o que que vocês têm que sempre, né, se conscientizar? Os players que estão atuando no mercado, eles têm um porquê para estar fazendo tudo. A gente não precisa saber, mas a gente consegue perceber qual é o interesse daqueles players, seja na compra ou na venda, e consegue perceber também qual é, a motivação, né, o interesse dele ali, ó. Quer ver agora? Nesse momento, o que que a gente está vendo aqui? O que que o player da Tullet está fazendo no mercado? Tá batendo de Abri 200 em aqui. 200 ali. Ele está agredindo o mercado, certo? E ele está Sim. fazendo isso. Ó, deixa eu trocar a tela aqui para vocês poderem ver. Que aí todo mundo vê junto. Dá para explicar. Ele está vindo aqui no mercado. Estão vendo a tela? Ele está vindo aqui no mercado. O mercado estava ali rondando a região do 80. Quando o player do Itaú bateu, o mercado parou. O que que ele fez? Agrediu 200, 200 e mais 200. Por que que ele fez isso? Está deslocando, está mostrando que, não, que o mercado quer empurrar o mercado de volta para baixo. Ele quer empurrar Não esse quer que mercado ganhe para baixo. 80. Ele Ele quer, nesse momento, ele está querendo lote, né? Ele está precisando de lote e ele está disposto a conseguir esses lotes deslocando o mercado. Ele não está se preocupando em consumir esses lotes em preços relativamente piores, porque ele está batendo para baixo. Ele começou a bater, levou até o 76, depois foi até o 74, depois foi até o 74. Enquanto ele fez isso, o que, que o mercado fez? O mercado não teve nenhuma contra-agressão a ele, né? O mercado foi permitindo que ele descesse. Por que, que eles permitiram? Ó, veio alguém aqui agora e foi passivo, pendurando no 75. Por que, que o player da ativa pendurou lote no 75? Quando consumiram, o que, que ele fez na sequência? Agrediu. Ó. O que, que o comprador está fazendo aqui nesse momento no book? Fechou o lote para baixo de 72. Deixou o lote aqui. Apareceu o vendedor interessado que pode acabar vindo consumir essa liquidez? Apareceu. Quem foi que puxou a fila? A Tullet. Não, foi o Itaú. Ó, Itaú puxou a fila. Depois veio a Tullet, e aí o mercado ficou com um pouco menos de volume no cheio, aí veio o player da ativa batendo e deixando saldo, aí veio a XP, aí agora veio a Nova Futura, volume ainda um pouco mais baixo. Só que tem mais gente fazendo o que no book atrás aqui, ó? Por que que o vendedor está fazendo isso? Deslocando o preço para baixo. Porque Não quer agora que o ele preço suba. não quer que o preço suba. Aí o que que eles fazem? Vão ver, tem gente que vem batendo, tem outros que vem deixando saldo. Chegou aqui, o que que aconteceu com os lotes que estavam aqui na região de 75? Subiram. O vendedor percebeu que aqui teve comprador e que se alguém puxar, ele, ao invés dele ofertar lote no 75, ele está subindo. Está subindo. Você quer lote? Vem pegar. O cara está botando para cima. Entrou volume na região de 72? Entrou. Aonde? No mini. No cheio, foi um volume grande? Não, volume mais baixo. Analisando esse movimento que se iniciou lá no 78 com o player do Itaú, veio o player da Tullet, veio o player da Ativa, veio o player da XP, veio Nova Futura, veio Ideal, veio o Santander com mais volume aqui no Mini, né? Ele foi só aumentando o volume à medida que o mercado vinha caindo, demonstrando que ele quer fazer o quê? Quer pôr para baixo. Se eu estou vendendo 100 no 73 e 600 no 71,5, eu estou me aproveitando da liquidez que tem aqui e eu quero deslocar eu estou aceitando deslocar o mercado.
A continuidade do movimento aconteceu? Não. O que o comprador fez nesse movimento? Ele largou, Largou. ele durante a descida do 78 até o 71, tinha, Deu um pouco de liquidez, mas largou. tinha lote sendo renovado? Não. Claro que tinha. Só o player da Tullet bateu 600 lotes e ele fez o mercado andar 4 pontos. Não tinha essa liquidez no book. Vieram agora para consumir a liquidez do 71. Por que o comprador não foi buscar a liquidez que estava no 80? Porque ele não quis. Literalmente, naquele momento, ele não quis. Ele está vendo que traz aqui para o 75, volta a ter venda. Opa, eu consigo comprar aqui num, numa região de preço, porque tem vendedor agredindo. Eu consigo comprar passivo e consigo comprar agressivo. Tem mais gente comprando? Tem. Tem gente comprando agressivo? Tem. Tem gente comprando passivo? Tem também. Tem comprador passivo pendurando o lote para baixo? Tem, ó. Play da Tullet. Ó, Play da Tullet que pendurou para baixo ali, ó. 100 lotes, aí tem Bradesco aqui, lotes maiores, né? O restante a maioria roubou. O vendedor tá muito motivado a empurrar esse mercado, seja para baixo ou para cima? Na verdade, não Não, parece que dois estão motivados. Né? O mercado estava na tem região, liquidez ali, ele não buscou. o mercado estava aqui na região do 80, entrou volume, o comprador simplesmente, maioria roubou, foi dando liquidez para o player da Tullet, entrou mais gente, chegou aqui no 71, imediatamente, quando aconteceu a interrupção das agressões de venda, o que o comprador fez? Agrediu um volume baixo e veio preenchendo o book. E está fazendo o quê? Pendurando o lote aqui, ó. Cada momento que a gente está conversando aqui, a quantidade de lote nesse nível de preço está aumentando. O vendedor está precisando de muito lote disposto, sem se importar de estar em preço pior, empurrando o mercado para baixo? Não. O que a gente acabou de ver aqui nessa região? Defesa. Chegaram até o 71, o que fizeram aqui? Apareceu mais lote no mini, apareceu mais lote no cheio. Assim que bateram, parou de bater o comprador, levou ele para cima de novo. 75 aqui. E ele está deslocando para cima? Não. Por que ele não desloca para cima? Porque não precisa. Chega aqui, aparece alguém vendendo. O comprador está esperando. Está acontecendo alguma coisa? Na tela, vocês estão vendo alguém fazendo alguma coisa? Olha a picadeira aqui no mini. No cheio, não sai nada. Tem lote disponível a 73. No cheio tem disponível lá no 80. No mini tem aqui um pouco mais de 77. E ninguém faz nada. Por que ninguém está fazendo nada? Porque o comprador está aguardando. Tem algum comprador aqui com muita urgência? Não. Tem algum vendedor aqui com muita urgência? Não. Nem no mini, nem no cheio. O mercado está aqui oscilando dentro da mesma região de preço. Como o vendedor não está agredindo, retomando as agressões, o que o comprador acaba fazendo? Compra um pouquinho. Compra um pouquinho no cheio, compra um pouquinho no mini. E esperando, para ver se alguém vem batendo. Esse comportamento aconteceu por quanto tempo hoje? Desde o início do dia. O comprador veio controlando o mercado. Levava até um patamar, aparecia vendedor, ele soltava. Quem desequilibrou o mercado hoje? Esse player aqui, ó. Player da ativa. Tanto no mini quanto no cheio. Agora que ele já reduziu, né? Entrou gente vendendo por lá, foi o mesmo. Mas o cara começou a querer muito lote que horas? Depois da notícia. Ele começou a virar lote entre a região dos 50 e os 60, dos 60 e os 50 e arrumou alguém querendo deslocar. Por que a gente consegue afirmar que ele arrumou alguém querendo deslocar? Porque entrou um player do Itaú e começou a tomar 1.500 lotes pelo mini. Eu entendo que os players estão querendo deslocar o mercado pelo comportamento deles. Não é pelo preço mexer, é pela a forma como eles se comportam. Por quê? Porque eu compreendi exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês.
Eu compreendi que ele tem outras possibilidades. Se ele está fazendo aquilo, ele não está fazendo de bobo. Ele está fazendo porque agora o que ele quer é deslocamento. O player Correto? do, rapidinho. O player do Itaú, ele estava renovando o lote e consumindo o lote junto com o cara da ativa? Não. Ele viu o cara da ativa virando lote e aumentando a exposição dele, aceitando tudo que o vendedor batia na região, e depois ele fez o quê? Ele começou a querer deslocar o mercado. E quando ele começa a deslocar o mercado, ele obriga o player da ativa a fazer o quê? O mercado Comprar mais caro. Hum? vai ficar sem lote. Ele obriga o Buscar player, lote. ele obriga o player da Comprar mais. ativa a atuar numa região de preço diferente. E aí tem duas possibilidades, né? O cara da ativa que estava querendo muito lote, ou ele vai parar de ser passivo e começa a ser agressivo também, para conseguir consumir a quantidade de lote que ele quer. Se ele perceber que o resto do mercado todinho entrou na frente dele, ele vai ter que fazer isso, se ele tem muita urgência. Ou ele vai ter que fazer o quê? Subir os lotes dele. Se ele estava renovando entre os 50 e os 60, e o mercado foi para os 62, 64, ele vai ter que começar a renovar entre os 62 e 64. Porque ali é onde está tendo agressão de venda. E ele precisa de muito mais lote do que o restante dos participantes. E quando ele começa a fazer isso e os vendedores percebem e não estão dispostos a forçar o mercado para baixo, o que ele causa no mercado? Deslocamento para cima. Seja com ele mesmo agredindo, que também aconteceu, veio alguém pela ativa e começou a agredir, 500, 500, 1000. Veio outro cara pela Tullet e começou a agredir também. Veio o cara do Itaú e continuou agredindo também pelo Mini. E veio a galera e começou a agredir no cheio também, inclusive pela casa da Ativa também. E aí o mercado saiu da região dos 60 e foi fazer máxima lá nos 72. Mas quem iniciou o movimento de hoje, por exemplo, foi o player da Ativa. E ele iniciou o movimento atuando num tipo de comportamento que a gente consegue compreender como defesa. Mas nada mais é do que ele escolher ser passivo. Ele escolheu ser passivo e ele fez o quê? Pendurou lote visível, usou lote escondido, renovou lote. E a venda foi batendo para ele, foi dando lote para ele, foi dando lote para ele, foi dando lote para ele. Quem bateu muito da região ali dos 50 aos 60? O Santander. O Santander também virou lote. Na hora, inclusive o Thiago, a gente estava operando a imersão, o Thiago falou, pô, seria muito doideira querer vender aqui, porque eu tô vendo que o player do Santander tá virando lote. Eu falei, cara, espera que o mercado ainda pode mudar o rumo dele. Na hora, o que eu percebi? O Thiago não tá enxergando o que o player da ativa tá fazendo. Eu, pelo menos não vou deixar ele se arrebentar. Beleza? E aí o mercado foi subindo, aí o player da ativa continuou o comportamento, continuou o comportamento. Aí o Thiago percebeu na hora que o cara do Itaú entrou que fez o quê? Mudou o comportamento do mercado. Agora eles querem deslocar. A probabilidade de saírem rasgando todo mundo aqui é grande. Aí ele foi e comprou. Ele queria vender no 51, ele esperou um pouco mais e comprou no 59. O mercado se deslocou até a região acima dos 70, aí o Thiago foi lá e zerou. Foi onde o mercado perdeu um pouco de força e retornou. Quando ele retornou para onde? Retornou para a região ali do 62. Quem voltou a atuar naquela região? Mesmo cara da ativa. Por que o mesmo cara? Porque foi o mesmo comportamento. Ele estava fazendo o quê? Renovando o lote no book, deixando o lote visível e agredia? Muito pouco. Ele quase não agredia. E veio o vendedor batendo, 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 batendo. Aí o vendedor parou de agredir, os compradores estavam precisando de lote ainda, o que eles fizeram com o mercado? Deslocaram o mercado para cima. Esse é o comportamento normal que acontece na maior parte dos movimentos. Agora, nesse momento no mercado, o que o mercado acabou de fazer? Ceder. Por que o mercado cedeu? Porque o comprador permitiu. O
comprador permitiu. Ele parou de agredir, parou de renovar, entrou volume buscando a liquidez que estava ali, tiraram um pouco dos lotes, trouxeram para baixo. Mas caiu muito da região que a gente estava vendo? Não tanto. Estava no 77, veio para onde? Veio para o 63. Se a gente olha o mercado com uma lupa de aumento, querendo enxergar, eita, C6 pendurou lote, se não vier ninguém buscar o lote da C6 é porque não tem vendedor, vou comprar. Eita, a Capital tomou, vou comprar com a Capital porque a Capital vai continuar comprando. Percebe que é um gatilho muito frágil para você compreender o que o mercado está querendo fazer? Se você não contextualiza o que estão fazendo, como estão fazendo, quais são as possibilidades e o que estão usando naquele momento, você vai sempre entrar acreditando em uma coisa que tecnicamente não faz sentido. Se a gente juntar o que a gente conversou, aquele movimento que a gente enxergou, com o gráfico, ali naquela região do 75 com 77, depois que o player da Tullet veio e empurrou para baixo, vocês venderiam ou comprariam? Pelo gráfico, venderia. Se você olha só o fluxo isolado daquele momento, a sensação que parecia não era que o comprador estava chamando o mercado para baixo? Ele tava dando liquidez para o pessoal para a venda justamente agredir, né, os contratos. Para baixo. Ele estava chamando o mercado para baixo. Ele não estava tentando levar esse mercado, disputando, brigando, querendo levar para cima. Ele estava chamando para baixo. Ele pendurava lote para baixo e esperava vir agressão. Não vinha, ele comprava um pouco. Aí ele comprava um pouquinho, comprava um pouquinho. Aí, pô, aí você fala, cara, mas o comprador está controlando o mercado desde a abertura. Sim. Se esse movimento, aquele movimento que a gente viu, está dentro desse período aqui, você vai acreditar numa continuidade da compra, concorda? Concordo. Você está vendo o mercado em alta, renovando o máximo, a galera cada hora tomando mais. Agora, se você pega o mesmo movimento e contextualiza ele com o que veio acontecendo para trás, você já começa a desacreditar da compra. Por quê? Porque você está vendo que o mercado veio cedendo. Ele está perdendo patamares. E chegou aqui na região do 80, como que tentaram pôr para baixo? Foram agressivos. Quem veio agredindo? Primeiro foi o Itaú, depois a Tullet. O que a Ativa fez? Foi agressiva e passiva. A Ativa veio batendo e deixando saldo, batendo e deixando saldo, batendo e deixando saldo. E o comprador demonstrou o quê? Queremos lote aqui, mas não estamos querendo deslocar tanto. O mercado mexeu muito desde a hora que a gente começou a falar, que eu mostrei a tela aqui? Não. Saiu do 70 e estava no 79, foi lá 72, 71, voltou para 77, aí agora foi ali, acho que foi até o 62, 63 e voltou agora para 72. É um movimento muito amplo do mercado? Não. É um balanço. Né? O mercado balançou para cima, balançou para baixo, foi ali e agora retornou aí para o 70. Chegou no 70 agora, o que o player da C6 fez? Entrou com um volume um pouco maior do que o que estava acontecendo no mercado na venda, sendo agressivo pelo cheio e pelo mini. O que ele está fazendo no mercado exatamente agora? Ele está defendendo a região de preço. Por que ele está defendendo a região de preço? Porque ele escolheu ser agressivo para deslocar o mercado. Conseguem compreender que é uma escolha? Ele que escolheu fazer assim. Ele poderia muito bem pegar esses 60 lotes que ele bateu depois dos 75 e colocar pendurado no book. Poderia colocar pendurado no book exposto a quantidade total, colocar 50 para virar mais o restante, colocar 30 para virar de 30 em 30, colocar 10 para virar de 10 em 10.
Ele poderia fazer isso no mini, poderia fazer isso no cheio. O que ele escolheu fazer? Agredir o mercado simultaneamente, para não deixar nem o spread fechar contra ele. Ele bateu no mini e no cheio. Bateu no mini e no cheio. Ele está defendendo essa região de preço. Opa, beleza, eu já vi que tem o cara aqui da C6 que está defendendo a região de preço. Quem mais veio iniciando esse movimento lá no 80? Itaú, Tullet, Ativa. Por que a galera aqui não escolheu ir junto com esse cara da C6? Porque nesse momento, eles não estão querendo defender essa região de preço. Aquele movimento de fluxo contínuo, intenso, que a galera vem empurrando para baixo ou rasgando para cima, ele acontece por quê? Porque todos os players envolvidos nesse movimento que a gente está vendo aqui desde aquela hora, resolvem defender a região de preço e aceitam fazer o quê? Deslocar o mercado para buscar liquidez. E aí todo mundo quer ao mesmo tempo, o que acontece? O mercado se desloca muito mais. E se você está na ponta contrária, o que você faz se você está na ponta contrária? Encerra a operação. Ou defende ou encerra. Não, pensando como grande player. Você está na ponta contrária. Você está vendo que tem muita gente querendo lote aqui. Você até quer, né, vender, você quer ofertar liquidez ali, para você faz sentido dentro do que você precisa fazer. Você está querendo ofertar liquidez ali, mas faz sentido você vender, se você não quer defender a região, você vender no 70, se você está vendo que estão querendo rasgar e você pode vender no 80 ou no 90? Faz sentido nenhum, né? Nenhum. Porque você, a mesma coisa que a gente está vendo, todos os players do mercado estão vendo. Com a diferença, às vezes, da plataforma, enfim. Mas é a mesma coisa. O cara tá olhando o book, tá olhando o TT, tá olhando o volume, tá olhando, né, posição, tá olhando deslocamento por volume. O cara tá olhando as mesmas coisas. A diferença é o tamanho que ele tem e a quantidade de lote que ele tem para pôr no mercado ou para tirar do mercado. E aí ele olha o mercado e ele escolhe. Quando ele não escolhe ser, né, agressivo, porque ele quis não ser agressivo. Quando o mercado sai puxando e toda hora tem o quê? Renovação de lote, lote visível, como aconteceu na hora que o mercado saiu do 80 para o 90 hoje, estão querendo fazer o que ali? Vender. Perceberam que tem muita gente querendo comprar, as boletadas eram só de 1.000 para cima no mini. Tinha Duke, 300, 400 lotes entrando no cheio. O que o vendedor fez? Tirou o lote e saiu correndo? Deixa subir que eu vendo num preço melhor? Não. Aparecia cada vez mais lote, renovava mais lote, mas mesmo assim o comprador veio agredindo. Por que isso acontece? Porque quando você pendura lote e não configura para ele renovar, né, você pode deixar exposto no book, por exemplo, você pode deixar 50 mini, mas na verdade tem 500. Ele vai renovar 50, 50 até chegar em 500. Se você não configura isso, você pendura, veio alguém que consumiu mais do que o que tinha ali, mas ninguém renovou, vai para o preço de cima. É assim que o mercado se mexe. Acaba os lotes no nível, o mercado vai para o preço de cima. Mesmo com o vendedor numa região de preço, principalmente nesse mercado mais caro, né, acima ali dos 5.200, 5.150, os players não penduram tanto lote no mesmo nível de preço. Por que eles fazem isso? Porque o mercado mexe mais durante o dia. Né? Ele mexe ali no mínimo 40, 50 pontos. Então, para que eu vou colocar muita liquidez no nível de preço, sendo que no decorrer do dia, esse mercado aqui vai mexer muito mais do que isso? E eu posso acabar comprando ou vendendo num preço muito melhor. Isso deixa claro também o que? Quando entra em uma região e tem muita renovação de lote, lote visível no book, a galera agredindo para deslocar, preenchimento do book na sequência, você está vendo o quê? Um interesse muito grande em defender. É uma grande oportunidade que está surgindo na sua frente.
desde que você saiba analisar e compreender que os players estão fazendo isso porque eles querem. Se eles querem fazer isso aqui, é porque eles estão querendo manter esse mercado para cá. Se entra esse caminhão de venda, como aconteceu, não sei se foi ontem ou foi anteontem, acho que foi anteontem, foi terça-feira, da região do 20 ali ao 16. Tinha muito lote exposto no book, toda hora renovava um lote visível, lote escondido, renovando, e entrava volume de venda, né, várias agressões vendedoras, e não conseguiam colocar para baixo. O que o mercado está mostrando para você ler? O comprador quer muito lote aqui. Estão defendendo a região. Se isso aqui é uma defesa, agora eu tenho que pensar como que eu vou trabalhar.